Olá, na aula de hoje nós vamos trabalhar os crimes contra a honra. Quando eu penso em crimes contra a honra, eu lembro da calúnia, da difamação e da injúria. Nestes crimes, o propósito do agente é prejudicar a vítima de qualquer forma em sua fama, em seu nome, em sua honra. O Código Penal aparece como norma geral. Eu tenho calúnia, difamação e injúria. Mas eu não posso desconsiderar a presença destes três crimes em leis especiais. E a norma especial derroga a norma geral. Rogério, me dá exemplos de crimes contra a honra em leis especiais? Um exemplo seguro, crimes contra a honra no Código Penal Militar. O Código Penal Militar tem calúnia, tem difamação, tem injúria, tem estes crimes no seu bojo. A Lei de Segurança Nacional, a Lei 7.170 de 83, também trabalhava calúnia, também trabalhava difamação. A Lei 7.170 de 83, contudo, foi revogada pela Lei 14.197. E a Lei 14.197 não previu, lá no título 12, entre os crimes contra o Estado Democrático de Direito, novos delitos contra a honra, mas alterou o capítulo dos crimes contra a honra do Código Penal, como vocês já vão ver comigo. Então fique atento à legislação especial. Durante a nossa aula eu vou mencionar outras leis especiais que trabalham crimes contra a honra, tá bom? Vamos lá. Quando você é perguntado sobre calúnia, difamação, injúria, você sabe diferenciar cada um destes crimes? Nas redes sociais, não raras vezes eu vejo professores até bem intencionados querendo dar dicas de como diferenciar estes três crimes, mas pecam nas dicas e acabam induzindo o estudante a erro. Vejam este quadro que eu montei para vocês. Na calúnia, o agente imputa determinado fato previsto como crime sabidamente falso. E na calúnia, ofende-se a honra objetiva, a reputação, a boa fama que o indivíduo desfruta no meio social. Quando você pensar em calúnia, lembra do seguinte: é imputar determinado fato, previsto como crime sabidamente falso. Guardem isso. Vamos para a difamação, depois para a injúria, e aí eu venho com exemplos. Na difamação, o agente também imputa determinado fato. Porém, diferentemente da calúnia, na difamação, o determinado fato imputado não está previsto como crime, não é criminoso. É desonroso, não criminoso. E, em regra, não importa se verdadeiro ou falso. Na difamação, também viola-se a honra objetiva, a reputação, a boa fama que o indivíduo desfruta no meio social. Por fim, temos a injúria. Na injúria, o agente atribui à vítima qualidade negativa, não imputa determinado fato, atribui qualidade negativa. E a honra violada é a honra subjetiva, a dignidade, o decoro pessoal da vítima, a sua autoestima. Vamos imaginar que eu digo o seguinte: fulano assaltou o Banco do Brasil. Fulano assaltou o Banco do Brasil mês passado. E eu falo isso sabendo que é falso. Eu cometi calúnia, difamação ou injúria? Bom, eu falei que fulano assaltou o Banco do Brasil mês passado. Eu estou imputando determinado fato. Se eu estou imputando determinado fato, eu já posso esquecer injúria. Ou eu tenho calúnia ou eu tenho difamação.
O fato imputado está previsto como crime ou não está previsto como crime? Está previsto como crime, roubo. Então, eu fechei o diagnóstico. Calúnia. Calúnia. Próximo exemplo. Eu digo, fulano é assaltante de bancos. Fulano é assaltante de bancos. Calúnia, difamação e injúria. Rogério, mas qual a diferença com o exemplo anterior? No exemplo anterior eu falei que fulano assaltou o Banco do Brasil mês passado. Agora eu estou dizendo que fulano é assaltante de bancos. Calúnia, difamação e injúria. Eu estou imputando determinado fato a fulano? Não. Se eu não estou imputando determinado fato, não é calúnia nem difamação. Eu estou atribuindo uma qualidade negativa? Então é injúria. Próximo exemplo. Fulano fica rodando na esquina. Fulano, ele fica lá na esquina para ver se consegue comercializar sexualmente o próprio corpo. Fulano, se fosse mulher, estaria rodando bolsinha. Eu pratiquei calúnia, difamação ou injúria contra fulano quando eu digo que ele fica na esquina atrás de clientes para comercializar sexualmente o seu corpo. Quando eu digo que ele é um prostituto, na verdade eu estou dizendo que ele está praticando a prostituição. Isso é calúnia, difamação ou injúria? Eu estou imputando determinado fato a fulano? Sim, eu estou dizendo que ele fica na esquina todos os dias ali comercializando sexualmente o corpo. Se eu estou imputando determinado fato, já não pode ser injúria. Ou será calúnia ou será difamação. Prostituição é crime? Não. Mas é um fato desonroso? Sim. Então não é calúnia. Eu fecho o diagnóstico em difamação. O último exemplo, hein? Fulano, ele sustenta a banca de jogo do bicho. Fulano tem aí, ó, esquema de jogo do bicho. Ele faz todo o esquema de jogo do bicho no bairro. Calúnia, difamação e injúria. Pô, Rogério, você está imputando determinado fato. Sim. Então não pode ser injúria. Ou é calúnia ou é difamação. O fato imputado está previsto como crime? Não, está previsto como contravenção penal. Se não está previsto como crime, não é calúnia. Sobra difamação. Então, cuidado que a difamação abrange contravenção penal. Compreendeu bem a diferença entre estes 3 crimes contra a honra? Então agora eu vou começar a aprofundar o estudo de cada um deles. Começo pela calúnia. No Código Penal está no artigo 138, que pune caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. A pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Vamos parar aí. Os parágrafos nós vamos estudando durante a aula. Vamos parar aqui e ver a pena. Ó, 6 meses a 2 anos. Estou diante de uma infração penal de menor potencial ofensivo, competência do GCRIM, admitindo as medidas despenalizadoras da Lei 9.099/95. E olha, se é uma infração penal de menor potencial ofensivo, não há que se cogitar do acordo de não persecução penal, artigo 28A do Código de Processo. Quem são os sujeitos? Quem é o sujeito ativo? O crime pode ser praticado por qualquer pessoa. Nós estamos diante de um crime comum. Qualquer pessoa pode praticar calúnia. Cuidado com as inviolabilidades. Por exemplo, os congressistas são invioláveis nas suas opiniões, palavras e votos.
deputados estaduais invioláveis nas suas opiniões, palavras e votos, vereadores também invioláveis nas suas opiniões, palavras e votos, mas os vereadores têm um detalhe. No caso dos vereadores, existe um limite espacial, existe um limite territorial que os congressistas e os deputados estaduais não têm. Rogério, e o advogado no exercício da profissão também tem inviolabilidade? Também tem inviolabilidade o advogado no exercício da profissão. Pode cometer o crime de calúnia? Cuidado, não existe imunidade para o advogado no crime de calúnia. A imunidade do advogado, a imunidade no exercício da profissão, só alcança difamação e injúria. Nós vamos estudar isso daqui a pouco. A imunidade profissional, no caso do advogado, não alcança a calúnia. No caso do advogado, só alcança difamação e injúria. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. O artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Quem é o sujeito passivo? Qualquer pessoa pode figurar como vítima de calúnia. Qualquer pessoa. Rogério, quando você fala que qualquer pessoa pode figurar como vítima de calúnia, será que os menores de 18 anos podem ser vítimas de calúnia? Porque se calúnia é imputar fato previsto como crime a alguém, como é que eu posso caluniar menor de 18 anos, sendo que menor de 18 anos não pratica crime? Tem uma primeira corrente que diz exatamente isso. Menor de 18 anos não pratica crime. Logo, não pode ser vítima de calúnia, mas de difamação. Então, no caso do menor de 18 anos, ele não é vítima de calúnia. Ele vai ser vítima de difamação. Calúnia, não. Uma segunda corrente, eu concordo com essa segunda corrente, diz que o menor de 18 anos pode ser vítima de calúnia. Por quê? Porque calúnia é imputar determinado fato previsto como crime. E o menor de 18 anos pratica sim fato previsto como crime, que no caso dele, menor de 18 anos, é tratado como ato infracional, sujeito a medidas socioeducativas. O ato infracional nada mais é do que um fato previsto como crime ou como contravenção praticado por um menor inimputável, por um menor de 18 anos, por um adolescente. Compreendeu? Ficou fácil? Bom, vamos lá. Pessoa jurídica pode ser vítima de calúnia? De acordo com o STF e o STJ, a pessoa jurídica não pode ser vítima de calúnia, pois o ente coletivo não pratica crime. No meu livro, eu escrevo que o STF e o STJ têm que revisitar essa posição até para não existir uma contradição dentro da própria corte. O STF e o STJ costumeiramente, copiosamente, decidem que pessoa jurídica pode ser sujeito ativo de crime ambiental. Se a pessoa jurídica pode praticar crime ambiental, caso seja imputado a uma pessoa jurídica um crime ambiental que ela não praticou, ou seja, um fato criminoso sabidamente falso, a pessoa jurídica foi vítima de calúnia. Então vejam, STF e STJ reconhecem que a pessoa jurídica
pode praticar crime ambiental. Se a pessoa jurídica pode praticar crime ambiental, pode ser vítima de calúnia, caso alguém impute à pessoa jurídica um crime ambiental sabidamente falso. Por isso que eu digo que o STF e o STJ têm que revisitar essa posição urgentemente. E cuidado, Mirabete diz o seguinte: pessoa jurídica não pode ser vítima de qualquer crime contra a honra. Nossa, que radical, Rogério Mirabete. Mirabete diz que pessoa jurídica não pode ser vítima de qualquer crime contra a honra? Sim, Mirabete diz que o Código Penal só tutela a honra de pessoa física, não pessoa jurídica. Então, para Mirabete, pessoa jurídica não pode ser vítima de qualquer crime contra a honra, pois o Código Penal só tutela a honra de pessoa física. Mirabete é minoria nesse ponto. Pergunta que cai bastante em concurso. Morto pode ser vítima de calúnia? Morto pode ser vítima de calúnia? Aí o estudante lembra do artigo 138, parágrafo 2º, que anuncia: é punível a calúnia contra os mortos. E aí você responde sim, morto pode ser vítima de calúnia. Nananina. Uma coisa é dizer é punível a calúnia contra os mortos. Outra, bem diferente, é dizer que o morto pode ser vítima de calúnia. É punível a calúnia contra os mortos, porém, a vítima não é o morto, obviamente. A vítima são os familiares interessados na manutenção do bom nome do falecido. Então, dizer que é punível a calúnia contra os mortos, em nenhum momento é afirmar que o morto será a vítima da calúnia. Quem figura como vítima? Os familiares interessados na manutenção do bom nome do falecido. Olha que pergunta interessante, já caiu em concurso público. A autocalúnia é crime? Você fala, nossa, autocalúnia? Como assim? A pessoa imputar a si mesma crime sabidamente falso, uma pessoa que assume a paternidade de um crime que não existiu, ou se existiu, não foi ela a autora da infração, isso aí configura crime contra a honra? Não, olha só. A autocalúnia não configura crime contra a honra, por conta, inclusive, do princípio da alteridade. A autocalúnia, no entanto, pode ser crime. Pode configurar o crime do artigo 341 do Código Penal, autoacusação falsa. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Então vejam que a autocalúnia não é crime contra a honra, mas eu também não estou dizendo que a autocalúnia é um indiferente penal. A autocalúnia pode ser um crime contra a administração da justiça, quando feita perante a autoridade. O agente acusa-se perante a autoridade, assumindo o crime inexistente ou praticado por outrem. Pergunta boa de concurso. Vamos para a conduta. O artigo 138 pune imputar determinado fato previsto como crime sabidamente falso. É um delito de execução livre. Pode ser praticado por escrito, por gestos, palavras, etc. Então, é um crime de execução livre. O juiz pode até considerar o modus operandi na fixação da pena. É um delito de execução livre. E nós temos calúnia quando o fato imputado jamais aconteceu. Aqui é uma falsidade quanto ao fato,
ou quando real o fato, mas não foi a pessoa apontada o seu autor. É uma falsidade quanto ao sujeito. Nas duas hipóteses, eu tenho calúnia. Eu imputo a fulano um fato criminoso que jamais ocorreu, ou eu posso imputar a fulano um fato criminoso ocorreu, mas eu sei que não foi ele o autor. O parágrafo 1º não pode ser esquecido. Pune na mesma pena quem, sabendo falsa a imputação, apropala ou divulga. Apropala ou divulga. Então vejam só como você deve diferenciar o caput do parágrafo 1º. No caput, eu estou punindo o criador da calúnia, quem criou a calúnia. No parágrafo 1º, eu estou punindo não quem cria a calúnia, mas quem sai por aí propalando, divulgando. Então, o artigo 138 caput pune o agente que cria a calúnia. No parágrafo 1º, pune o agente que a divulga. As penas são as mesmas. Caput, parágrafo 1º, tem exatamente as mesmas consequências penais. O crime de calúnia é punido a título de dolo e é indispensável a vontade de ofender a honra objetiva da vítima. Isso é muito importante, porque a partir do momento que eu exijo essa vontade de ofender a honra, você já sabe que se o agente atua com a intenção só de brincar, aconselhar, narrar, criticar ou defender-se, não há crime por ausência de dolo. Rogério, quando é que se consuma o crime de calúnia? Olha a dica que eu vou dar. O momento consumativo do crime contra a honra está umbilicalmente ligado ao tipo de honra violada. Qual é a honra violada na calúnia? A honra objetiva, o que terceiros pensam de mim. Então, este crime só se consuma quando o terceiro toma conhecimento do que foi dito. Quando o terceiro toma conhecimento do que foi dito. O crime ofende a honra objetiva. Logo, consuma-se no momento em que um terceiro toma conhecimento da imputação falsa. Percebeu? Olha o momento consumativo, dependendo do tipo de honra ofendida. Olha a dica que eu dei. O momento consumativo do crime contra a honra está atrelado ao tipo de honra violada. O crime de calúnia viola a honra objetiva. Logo, consuma-se no momento em que o terceiro toma conhecimento da imputação falsa. E detalhe, nós estamos diante de um delito formal, é o que prevalece, delito formal. Independe de o agente conseguir efetivamente arranhar a honra objetiva, a reputação da vítima. A tentativa é admitida na forma escrita, notadamente. Na forma escrita, o crime é plurissubsistente. A execução admite fracionamento em vários atos. A carta caluniadora interceptada é uma tentativa de calúnia. Rogério, me diga uma coisa. Caluniar significa que o agente imputou à vítima determinado fato previsto como crime sabidamente falso. Vamos imaginar que eu estou sendo processado por calúnia porque você acredita que eu te caluniei. Eu vou poder, querelado, réu, vou poder demonstrar para o juiz que o fato que eu te imputei é verdadeiro? Eu vou ter a chance de fazer prova da verdade do fato que eu te imputei? E você está aí dizendo que eu te caluniei? Eu vou ter chance de fazer prova da verdade do fato que eu te imputei?
Esse assunto nós vamos estudar com calma no próximo bloco.